Então, senhora, uma boa tarde, né? Desejar a vocês também, né, um bom trabalho aqui, a todos nós um bom trabalho. Esse encontro aqui, ele ficou, né, determinado no mês passado, já tem uns 2 meses que a gente vem conversando. Então, quando nós chegamos a um momento, né, de reflexão, seria interessante, né, a gente aglutinar forças, né, para vivenciar, né, o partido de uma maneira coesa e com um grupo maior. Hoje foi, né, estava extensiva a todos os filiados e também aos simpatizantes do partido. Mas nós estamos aí agradecidos, né, da presença de todos. No final a gente faz uma outra fala. Eu quero agradecer também a presença do Dantas, né? E nós vamos aqui hoje mesmo dissertar sobre o que nós tínhamos combinado, né? Fazer um grupo de pessoas que vai estar falando, né, os assuntos, e depois a coordenação vai ficar com Elias para poder dar andamento em todos os trabalhos até no final. Tá bom? Esse que é o nosso interesse, o nosso trabalho. Eu vou passar para o Elias, ele também já conversou, eu até pedi para ele, para a gente iniciar com a apresentação das pessoas, rapidamente, só o nome, onde moram, só rapidinho, para poder a gente, porque tem gente nova na casa, filiados recentemente, é bom que fica sabendo quem é e as pessoas também ficam conhecendo, né, de imediato. Falou, gente, Elias. Casa é sua. E o nosso compromisso hoje é apresentar um pouco da história do PT em Muriaé. Porque a gente, às vezes, esquece de confraternizar, de valorizar muitas histórias positivas e algum ou outro deslize, algum ou outro ponto negativo, a gente também esquece de avaliar para que ele não aconteça mais. Então, é um apanhadozinho da história do PT de Muriaé que a gente pretende viver aqui. O PT de Muriaé, ele completa 43 anos de sua comissão provisória e 41 anos de diretório municipal. Agora, é interessante observar que essa comissão provisória, que foi constituída em 1982, ela teve ainda um preâmbulo, teve ainda uma discussão que ficou aí entre muitos companheiros. Álvaro deve lembrar disso, Zé Paulo deve lembrar disso, e que foi um embrião para a criação dessa comissão provisória de 1982. Essa foto maior aí, então, com Lula em Muriaé, em 1980-81. Então, essas discussões, aí a gente pode perceber Agripino Torres, Luiz Carlos Sergilião Ribeiro, está aí, o Joca está nessa foto, o Vanderlei Torres está nessa foto, o companheiro Vicente de Paula Diniz Pereira está nessa foto, e por aí afora, vocês podem ver. Então, ocorrem ali as primeiras articulações para a criação do PT em Muriaé. Mas, como primeiras articulações, não foram suficientes para já organizar o diretório nesses primeiros anos 80. Então, em 1982, o PT constitui em Muriaé a primeira comissão provisória e teve como presidente o companheiro Jairo. O companheiro Jairo, já falecido há bastante tempo, ele, além de encabeçar a comissão provisória, ele foi candidato a prefeito em 82 pelo PT e obteve, então, 165 votos. Naquela época, Muriaé devia ter 15 mil eleitores, por aí, né? Mais ou menos. Então, ele alcançou essa votação, marcou posição. Também em 82, o PT lançou 6 candidatos a vereador. Né? Dois deles eu conheci muito bem, conheço ainda, José Narciso, o Joca, os outros eu não me lembro bem, mas então essa é a história de 82. Essa comissão provisória, depois da eleição de 82, ela caducou.
acabou a comissão provisória, acabou o PT em Muriaé, institucionalmente falando, mas ele continuou sendo abordado nas conversas, né, de cada companheiro que se encontrava e tudo mais. Em 84 e 85, nós aí tive o prazer de já poder estar sentado muitas vezes na sala do Sindicato dos Bancários, ali no Top Center, e discutir, então, a formação do Partido dos Trabalhadores de Muriaé. Então, 84 e 85 foi essa discussão, aprimorando. A gente reunia pessoas como o Juca, que depois vem a ser até candidato nosso, vamos voltar ao nome dele daqui a pouco. O Juca dizia assim: eu sou comunista. Estou aqui porque não tem o Partido Comunista em Muriaé, então estou sentando aqui com esse grupo, discutindo a formação do PT. Né? Ele se dedicava, ele gostava de dizer isso. Então, em 23 de março de 86, passamos 84 e 85 fazendo essas conversas, 23 de março de 1983 foi constituído e registrado o primeiro diretório, que teve como presidente Vicente, que estava lá naquela comissão provisória. Ele, então, foi o primeiro presidente. 86, 87, o companheiro Álvaro, que está aqui, eleito em 82 pelo PMDB, ele se filia ao PT. Então, 87, o PT, o partido, tem, então, o seu primeiro vereador. Combativo, claro, Álvaro enfrentou, sim, algumas resistências para ter a sua filiação no partido aprovada, mas ganhou um bom diálogo de dizer: olha, Álvaro foi eleito pelo PMDB, mas tem um perfil de petista, porque lá dentro do PMDB ele já representava a ala progressista, né, do PMDB. Então ele se filia e passa a ser, então, o primeiro vereador do PT eleito em 82 pelo PMDB. Lembrando que naquela época, 82 foi até 88, porque teve um mandato tampão, não é isso, Álvaro? Teve um mandato tampão. Paulo Carvalho, então, foi prorrogado esse mandato dele por causa disso. E nessa eleição de 82, com Zé Paulo Monteiro como vice do Paulo Carvalho no PMDB, eu posso dizer que votei no Paulo Carvalho naquela época e no Álvaro como vereador, do prefeito, por causa de Zé Paulo. O Zé Paulo representava a militância da Pastoral da Juventude, dos movimentos pastorais da igreja e tudo mais, e carregou o nosso voto para lá, então. 1988, o PT lança a companheira Zélia Cury como candidata a prefeita e Juca como vice. Essa chapa alcançou 2.800 votos. O vereador Alvo não se reelege em 88, mas elege Jair Abreu com a maior votação da história do partido, aliás, da história de eleições de todos os vereadores, né? Ninguém nunca tinha tido mais que 1.500, 1.800 votos. Naquela época, o Jair teve mais de 2.000 votos. Em 1992, disputam as majoritárias Jair Abreu e Vicente Diniz. Foi, então, eleita nessa época a vereadora Zélia Cury, né, que foi eleita pela primeira vez. Em 1983, a caravana Lula, passando por Minas Gerais, andando, né, visitando as cidades de Minas Gerais, passa por Muriaé, e em 93 eu estava na presidência do partido, só pelo ano de 93, e tive o prazer, eu tive essa foto extraviada, eu já procurei, talvez ainda encontre,
Eu apresentei o Lula, então, em cima do caminhão palanque, que já vinha nessa caravana, com o companheiro Romênio nessa época e tal. Zélia, no início da militância como vereadora, também subiu no palanque com Lula, que foi ali onde é hoje a rodoviária. E companheira Marisa, ainda muito nova, eu tive o prazer de apresentar o Lula nesse caminhão palanque. Em 96, Juca, que em 84, 85 se dizia comunista, ele já então tinha filiado há um tempo, José Geraldo da Silva, ele foi candidato a prefeito com a vice Márcia Rubio, e alcançaram 5.709 votos, essa chapa. Para o Legislativo, naquela época, que tinha 17 vereadores, depois caiu para 11 vereadores, e depois de um tempo, que aí já não me lembro o ano, voltou para 17 vereadores de novo. Então, naquela época, com 17 vereadores, foram eleitos Jair Abreu com 1.950 votos e Zélia Cury com 1.354 votos. Então, o PT elege 2 vereadores e faz ainda o primeiro vice mais votado da história, que é o companheiro Alveraldo, com 730 votos. Em 1998, Jair Abreu disputa uma cadeira de deputado estadual pela legenda e alcançou, olha só, 11.865 votos. É muito voto. Em 2000, o PT faz coligação com o PMDB para a chapa majoritária, tendo o companheiro Jair como vice de Odilon Carvalho. Essa chapa foi eleita, alcançou então 28.352 votos. José Abreu, José Braz, segundo colocado, 21.479 votos. Naquela oportunidade, então, o PT ficou com o vice-prefeito, reelege Zélia Cury com 1.328 votos, e, de novo, Alveraldo fica como primeiro suplente, com 717 votos. Então, na administração para o governo municipal, 2001-2004, o PT tem o vice-prefeito Jair Abreu, José Maria Pinto da Silva, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Nilson Lopes da Silva e Elias Muratori como na assessoria da mesma secretaria, Adriano Vilhena, diretor da rodoviária, a companheira Maria da Fonseca como diretora do PROCON, Ivan Maduro como coordenador da Feira Livre de Muriaé. Zélia Cury é indicada, eleita, e é indicada líder do governo na Câmara, fica por cerca de 4 ou 5 meses por aí, mas cerca de 4 meses, rompe com a administração. Ela rompe, então, com a administração, não aceita mais continuar como líder do governo na Câmara. Em 2002, com a legenda bastante dividida, Zélia e Jair são lançados candidatos a deputados estaduais. Zélia obtém 14.865 votos e Jair 4.828 votos. Na direção do partido, nessa época, estava à frente Álvaro Cerqueira, Luiz Cerqueira, Zélia Cury, Paulo César, Mário e por aí. Houve muitos desentendimentos nessa época e um grupo de filiados deixa o partido e cria a comissão provisória do PV na cidade, no município. Mas não conseguem ou não se interessaram em formar um diretório e, com o passar do tempo, retornaram ao Partido dos Trabalhadores. Tem mais aqui. Retornaram ao Partido dos Trabalhadores. Em 2004,
O PT lança a chapa majoritária Zélia Álvaro. Alcançam 2.633 votos. Não elege vereador nessa data, e logo após as eleições, a Zélia se desfilia do partido e a legenda fica bastante desestabilizada. Em 2008, a direção firma acordo com o Grupo dos Braz. Alguns destemidos companheiros ou filiados, junto às e candidatos a vereador, junto às instâncias estadual e nacional do partido, alcançam autorização para fazerem suas campanhas de forma livre, não obrigatoriamente no mesmo palanque do Grupo Braz. Mas parece que o mal já estava feito e o PT não alcança votação satisfatória, nem mesmo para se manter ativo na conjuntura política do município. Então, o partido tem uma recaída muito grande aí, cai bastante no ostracismo. Em 2012, o PT, com votos contrários de alguns membros, aprova aliança com Carlos Wilson, que naquela época do PMDB. Aloysio Aquino, então, se elege em 2012 com 21.963 votos. Grego, que era o cavalo de Troia da época, né? Ele consegue aí o segundo lugar com 17.922 votos. E Carlos Wilson, 17.653 votos. Nessa época, o PT elege Jair Abreu com 851 votos. 2016, o PT, de novo, com votos contrários de alguns membros, aprova aliança com Hélder Abreu, também do PMDB. O Grego foi eleito, então, em 2016, com 36.849 votos. Hélder, que é o candidato que a gente apoiava, o partido apoiava, 17.198 votos, e um terceiro colocado aí, Homero Flávio, já falecido, 2.537 votos. PT não alcança coeficiente eleitoral, mas Jair é eleito pela maior média, com 1.096 votos. 2020, o PT aguarda uma aliança com o grupo liderado por Marcos Guarino. Pleiteia a vice, mas o acordo não se consolida. Depois de muitas discussões, depois de bastante aproximar aí das eleições, o PT acha por bem lançar a chapa majoritária Joel Abreu e Marina Monteiro. Alcançam 1.585 votos. Manuel Carvalho alcança 7.050 votos e é eleito José Braz, com vice Marcos Guarino, com 23.763 votos. O PT, também em 2020, não alcança coeficiente eleitoral. Jair é eleito por média, com 763 votos, mas, detalhe, só conquista o mandato faltando 8 meses para o final da legislatura, então do ano passado, ocupando a cadeira de Gerson Varela, que a perdeu por fraude de gênero na chapa. 2024 não lança chapa majoritária e apoia Marcos Manuel. Foram eleitos, então, Marcos e Manuel, 32.610 votos. Valdinei Lacerda, em segundo lugar, 20.112 votos. Leonardo Rocha, 3.104 votos. O PT elege para vereadora Cássia Ribeiro, com 887 votos. Conquista algumas indicações para a atual gestão, mas esse quadro é hoje
podemos dizer assim, e o companheiro William depois pode chegar a dar mais alguns números, mas esse quadro a gente já conhece, e eu não preciso ficar aqui falando sobre ele, né, porque eu preciso dividir as tarefas aqui. Bom, duas perguntinhas que eu deixo aqui então para finalizar essa fala. Daqui para frente ficam essas perguntas. O que queremos com o PT para os próximos anos? Agir para alcançarmos novos e satisfatórios na agenda cotidiana, ou seja, na agenda do dia a dia da política municipal e para os próximos pleitos também.